Agora vamos à análise política da semana com o Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, como você vê esta semana? Qual o destaque na política brasileira? Bom, sem dúvida o destaque dessa semana é o destaque de hoje. É a nota das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. É uma nota inédita, porque, como vocês sabem, elas são instituições permanentes, é o que está no artigo 142 da Constituição. E elas se dirigem, nessa nota, às outras instituições e ao povo brasileiro. Elas são vinculadas ao Ministério da Defesa, mas não está presente na nota o Ministério da Defesa. Elas são subordinadas ao Comandante Supremo, que é o Presidente da República, mas não está na nota o nome do Presidente da República. Ela é assinada pelos 3 comandantes, que são oficiais generais de 4 estrelas, certamente com a aprovação do alto comando de cada uma dessas forças. Mas é inédito, porque elas se dirigem diretamente ao povo e às instituições, na defesa das liberdades, do devido processo legal, da Constituição, principalmente da liberdade de manifestação e expressão do pensamento. Agora, eu vou entrar em detalhes disso lá no final. Vou deixar o mais importante para o final. Antes, eu quero falar de outros fatos desta semana. E que outros fatos da semana você destaca, Alexandre? Certamente o início do processo de transição. Pois é, já começou a transição, o trabalho de transição em Brasília, e já decepcionou muita gente. Henrique Meirelles, por exemplo, que já foi presidente do Banco Central, estava cotado por um cargo econômico no Ministério. Deu uma palestra ontem e disse que Lula está indo na direção Dilma, né? E disse que não contem comigo, está caindo fora, desejando boa sorte, mas que está pessimista. O mesmo aconteceu com outro ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que estava apoiando, né? E agora já está saindo, né? Certamente por causa desse desequilíbrio fiscal, né, previsto aí, porque o futuro presidente está trabalhando com a ajuda de Renan Calheiros, que já foi ao TCU, para ver se não precisava, não iam considerar pedalada, né, porque eles estão querendo, agora precisa de uma reforma urgente, urgentíssima na Constituição para furar o teto de gastos, que foi a regra de ouro da economia, do equilíbrio das contas públicas. Lula se refere ao tal teto de gastos, que vem esse equilíbrio fiscal aí para sofrimento do povo. Certamente ele sabe que quando há desequilíbrio fiscal, há sofrimento do povo por causa da inflação, porque provoca a inflação. E aí o dinheiro que está no bolso do povo se desvaloriza, chega no fim do mês vale menos, né? Mas, enfim, está esse desespero aí correndo atrás de uma estão chamando de pedalada, mas uma emenda à Constituição, não sabem se vão ter, tem que ter 60% da Câmara, 60% do Senado. É uma questão que, bom, além disso, né, por causa dessas declarações de Lula, o mercado despencou. A bolsa despencou, o dólar subiu, né? Os investimentos pararam, estão esperando para saber o que vai acontecer. Mas não é só a área do chamado mercado, que é o mercado de capitais, mercado de câmbio, mercado financeiro, os investimentos, não é apenas isso. O agro também está assustado, né? Com a volta de invasões, talvez, estão falando em nomes como Boulos, Stedley para ministério, Marina Silva, que já foi ministra do Meio Ambiente, né? Então, essa transição está revelando aí que parece que vai ser a reprise de um filme. E o motivo da nota dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, Alexandre? Não foi esse o motivo. O motivo é essa agressão que temos visto às liberdades, aos direitos, ao devido processo legal, à Constituição, imposição de censura, né? E as manifestações na frente dos quartéis. A nota dos 3 comandantes militares começa se referindo exatamente a essas manifestações. Eu anotei aqui, fiz um resuminho da nota para a gente, digamos, fazer a interpretação dela, né? Em primeiro lugar, eles
reafirmam compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, a democracia, com base na tradição de estarem sempre presentes e moderadoras nos momentos mais importantes da vida nacional. Aquela questão de poder moderador. Está mencionado aí, no primeiro parágrafo dessa nota, dessa importantíssima nota. Depois, a Constituição estabelece deveres e direitos que têm que ser observados pelos brasileiros e pelas instituições, especialmente sobre a livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacífica e a livre locomoção. Eu estou fazendo um resumo da nota. Aí lembram que no ano passado foi aprovada e sancionada e publicada a Lei 14.197, que afirma que não é crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Vale dizer, não é crime criticar o Supremo, não? Ou criticar o presidente da República, ou criticar o Poder Legislativo. Os poderes, ou criticar mesmo o Exército, Marinha, Aeronáutica. Não? Criticar por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer forma de manifestação. Está na lei citada pelos militares. Aí eles dizem, assim são condenáveis restrições de direitos por parte de agentes públicos ou excesso que põe em risco a segurança pública ou alimenta a desarmonia. Ou seja, de um lado, está condenando a autoridade pública, imagina-se quem, né? E por outro lado, avisando que as manifestações também não podem cometer excessos que prejudiquem os outros. A solução de controvérsias é no devido processo legal, que está abandonado, né? E cabe às autoridades instituídas pelo povo, eles estão chamando a atenção de que o povo é a origem do poder. No exercício do poder que emana do povo, a imediata atenção às demandas legais e legítimas. Está exortando as autoridades, olha, atendam às demandas do povo, que sejam legais e legítimas. Legal é o que está na lei, legítimo é o que é legitimado pela moral, pela ética, pelos costumes. Reiteramos a importância na independência dos poderes, em particular a Casa do Povo, em nome da qual, né, atua o Legislativo para corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco a liberdade. Aí só faltou botar o nome. Né? E onde? As Forças Armadas, aí termina, permanecem vigilantes, focadas no seu papel constitucional de garantia da soberania, da ordem, do progresso e sempre em defesa do nosso povo. Mais uma vez, lembrando que está em defesa do povo. Né? Temos primado pela legalidade, legitimidade, estabilidade, com foco na missão de fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Pois é, moderadores, agora meu comentário, depois do resumo, os moderadores históricos, ao lado do povo, estão em defesa das liberdades e direitos e lembram que o legislativo precisa corrigir os desvios autocráticos. Para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.